Olá pessoal, aqui é Marcos Peixoto, gestor da XP Asset, falar um pouquinho aqui dos fundos de renda variável do mês de julho. Bom, o mês de julho foi mais um mês positivo para os mercados, mês de recuperação. A gente viu ao longo do mês diversos dados positivos econômicos, uma continuação do que a gente tinha visto no mês de junho basicamente, então os dados econômicos seguem surpreendendo positivamente os mercados. E a gente começou a temporada de resultados do segundo trimestre, né? Então, até o momento, a maior parte dos resultados saem no mês de agosto, mas até então os que saíram em julho vieram, de certa forma, em linha ou um pouco acima da expectativa, tanto lá fora nos Estados Unidos, onde a maior parte já saíram, tanto no Brasil. É importante falar que boa parte dos resultados que eram bem aguardados pelo mercado, né, das Big Techs, que são chamadas, né, Amazon, Facebook, Apple, vieram bons, vieram acima do esperado. Então, isso também deu um suporte para os mercados lá de fora, né? Então, assim, o cenário segue positivo, a gente segue com a cabeça ainda construtiva para mercados. Eu acho que aqui no Brasil, olhando para o Ibovespa, a gente segue mais ou menos na mesma toada que a gente vinha. Os setores que estavam um pouco mais com momento, como o próprio setor tech, que a gente pode falar um pouquinho depois, setores mais ligados à retomada doméstica seguem fortes, setores que ainda estão relativamente pouco largados, né, que são as nossas large caps, como bancos, Petro e Vale. Então, assim, difícil ficar muito pessimista com o Ibovespa quando você tem ali metade dele ainda em níveis bem atrativos. Então, essa é a nossa cabeça, ainda, uma cabeça ainda construtiva. A gente está hoje com pouco caixa ali nos fundos, né? Bom, entrando um pouco no destaque do mês, né, acho que o destaque positivo segue sendo a parte de e-commerce. Então, a gente teve mais uma vez a Varejo vindo bem aqui nos nossos portfólios, assim como também a B2W que a gente tem dentro dos fundos. Acho que o que a gente tem visto ali no mês de julho era uma grande preocupação do mercado com uma desaceleração das vendas quando fosse abrir as lojas físicas. O que a gente tem visto, não só na Via Varejo, como em todo o e-commerce brasileiro, é que segue muito forte. A gente, pelo contrário, a gente vê até uma aceleração eventualmente em algumas coisas de julho para junho, pelos dados que a gente consegue monitorar. Então, essa tese que a gente tem do e-commerce realmente ganhando share no consumo do brasileiro, ela está realmente cada vez mais válida. A gente tem visto realmente, mesmo com lojas abrindo, a população continua com o costume de comprar no e-commerce. Então, a gente segue bem otimista com o setor, a gente não reduziu a posição de Via Varejo. A B2W a gente também não mexeu. Esse mês teve um anúncio da capitalização nas lojas americanas. A gente acabou optando por não entrar na oferta e manter a nossa exposição via B2W. A B2W também anunciou uma capitalização que deve ocorrer ali no mês de agosto, mas de certa forma esperada pelo mercado. A gente não alterou a posição, eventualmente vamos analisar se a gente aumenta também a posição na capitalização. E a gente adicionou mais um nome também no portfólio, no Long Bias, que é o nosso fundo que tem uma exposição offshore. A gente comprou também Mercado Livre. Acho mais uma diversificação na tese, e também a gente tem visto, a gente tinha uma preocupação no início da pandemia, a gente viu principalmente Via Varejo ganhando bastante share ali no mercado, o Mercado Livre ficando um pouco para trás, talvez um pouco pelo perfil ali de consumo que a gente teve no início, né, muito eletrodoméstico, mas a gente tem visto o Mercado Livre recuperando bem forte ali nas vendas, vindo com o segundo TRI que deve surpreender o mercado na nossa expectativa no mês de agosto, ao ser divulgado. A gente também tem visto ali uma tendência boa para o terceiro trimestre, então a gente adicionou esse nome também no Long Bias. Bom, outro case de destaque no mês foi o Eletrobras, um papel que a gente montou ali, a posição no início da pandemia. Eu acho que teve de novidade no mês foi alguns discursos ali de políticos falando de uma possibilidade um pouco mais forte na privatização da Eletrobras, né? A gente diria que essa possibilidade antes da pandemia era uma possibilidade de certa forma baixa. Hoje, na nossa cabeça, a probabilidade aumentou bem. A gente não acha que sai esse ano ainda, mas eu acho que hoje a probabilidade está cada vez mais alta. Onde tem maior resistência no Senado, alguns senadores se mostraram dispostos a negociar, e eu acho que o governo também está disposto a negociar e eventualmente contribuir um pouco ali com as demandas, principalmente da bancada do Norte e Nordeste. E hoje a Eletrobras ela voltou para patamares pré-Covid, né, pré-pandemia. Se a gente parar para pensar, do ponto de vista fundamentalista, ela não deveria ter caído tudo como caiu, né, porque é uma empresa hoje extremamente defensiva com geração e transmissão, não deveria ter sofrido tanto quanto sofreu. Então, o fato de voltar
para pré-Covid em termos de preço, para a gente não quer dizer que está precificando muita coisa de privatização no preço. Tá? Então, nos dá bastante conforto em manter a posição. A gente acha que um cenário de privatização não está no preço ainda. Se vier, realmente, o papel tem chance de praticamente dobrar. Então, a gente está, apesar da alta forte, também não reduzimos a posição no papel. Tá? Acho que de destaque negativo no mês, a gente teve a Qualicorp, para variar, né? Sempre tem algum ruído no papel. A gente já está acostumado. A gente teve ali no mês de julho a prisão do seu fundador, do José Seripieri, do Júnior. Já depois foi solto, foi a prisão por poucos dias. O papel sofreu bem, a gente acabou não se movimentando nessa queda, mas a gente nem comprou nem vendeu. Né? A gente tem uma posição que a gente considera razoável já para os fundos. A gente entende que de tudo que aconteceu na companhia, esse é um dos menores problemas. O Júnior não está mais na empresa, já vendeu toda essa participação acionária. A gente hoje tem a posição muito confortável com a Redditor, que está hoje ali no comando da companhia. Então a gente entende que, independentemente se a prisão foi justa, se não foi justa, se teve caixa 2, se não teve, que não vale entrar no mérito aqui, foi coisas da gestão passada. Tá? Então a gente acha que não faz muito sentido a realização que o mercado teve por conta dessa prisão. Tá? Então a gente segue posicionado. Bom, acho que no mais de posições que a gente alterou, a gente voltou a aumentar um pouco a posição em Vale. A gente tinha falado aqui nos meses anteriores que a gente reduziu um pouco por medo de uma queda do minério. E o que a gente está vendo agora já no final de julho, mesmo com o volume da Vale aumentando, o minério de ferro não caiu. Pelo contrário, a demanda da China tem surpreendendo bastante a gente. Então, isso mostra ali que o minério de ferro do nível que está mostra realmente essa demanda muito forte. Então, a gente voltou a ter um pouco mais de conforto com a posição, voltou a adicionar um pouco de posição ali nos fundos do mês. Tá? Algumas posições novas que a gente fez, a gente comprou um pouco de BB Seguridade, um case que estava ali, está relativamente largado. A gente já viu o resultado sendo divulgado no final do mês, o resultado acima do que o mercado esperava. A gente vê a empresa ali, mesmo com todo o cenário de Covid, conseguindo entregar o guidance que eles tinham prometido no início do ano. Então a gente acha que pode ser um case que volta a ter momento ali esse ano ainda. E a gente também montou no final do mês uma posição pequena também em Ambev. A empresa também estava, de certa forma, também um pouco largada, entregou um resultado acima do que o mercado esperava. Acabou que a reação do mercado foi até aquém do que a gente imaginava, mas é um case que a gente está ainda aprofundando a posição pequena dentro dos fundos e vamos estudar um pouco mais para ver se a gente muda a posição. Bom, acho que vale comentar, dentro do nosso long bias, a gente, como comentei, a gente está com basicamente 100% alocado. A gente fez alguns hedges no final do mês. A gente optou até por fazer o hedge na Nasdaq, fazer um hedge externo, dado que foi onde o mercado mais subiu e onde a gente poderia ver, na nossa visão, o início de uma realização poderia vir dali. Então, hoje a gente tem um pedaço do portfólio com esse hedge. Acho que em linhas gerais é isso, pessoal. Vamos ver se em agosto a gente volta a ter um mês tão bom como foi ali o mês de julho, e a gente volta a se falar no mês que vem. Obrigado.